Iniciar aí a gravação, por favor. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais um SIG de Toxicologia Clínica. Hoje, então, nós iremos abordar uma temática bem interessante, uma temática de uma ocorrência frequente aí no dia a dia do nosso país, que são os acidentes com abelhas, né? Infelizmente, para os Ciatox, são eventos subnotificados, mas que tem uma preocupação muito importante ter em vista uma taxa de óbito razoável nesse grupo de acidentes. Então, hoje a gente terá os aspectos biológicos e clínicos de acidentes apílicos. Novamente, como sempre digo, né, sugestões e críticas ao nosso SIG, pode escrever para o meu e-mail, camiloguidoni@uel.br, compartilhada no canto esquerdo da tela. Durante a apresentação, né, durante a palestra, peço que mandem dúvidas no bate-papo público ou também no canto superior esquerdo da sua tela, onde tem ali o item perguntas. Ao final da apresentação, a gente vai fazer a discussão. Gostaria de enfatizar que essas lives elas são promovidas pelo SIG de Toxicologia Clínica via RUT, que é a Rede Universitária de Telemedicina. Diante disso, então, eu gostaria de apresentar, né, os professores, doutores Valéria Morgiana Galberto Duarte Moreira Lima e o doutor Rodrigo Galvão de Carvalho. Né? A doutora Valéria é professora associada da UEPB, Departamento de Farmácia, membro colaboradora do Ciatox de Campina Grande, da Paraíba, tem graduação em farmácia, habilitação em análises clínicas pela Universidade Estadual da Paraíba, UEPB, pós-doutora em ciências farmacêuticas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também fez mestrado e doutorado nessa mesma universidade, tem especialização em hematologia e hemoterapia pelo EMOSC da Federal do Ceará, especialização em análises clínicas pela Estadual da Paraíba e tem título de proficiência em hematologia laboratorial, assim como ela está na Associação Brasileira de Hematologia e Hematoterapia. Também tem título de proficiência em hemostasia. O Dr. Rodrigo Galvão de Carvalho tem formação em Ciências Biológicas pela Estadual da Paraíba. Atualmente, ele é pesquisador do Programa de Assistência e Vigilância das Intoxicações e Acidentes por Animais Peçonhentos e Plantas. Responsável pelo Laboratório de Análises de Peçonhas e Toxina, o LabTox, da Universidade Estadual da Paraíba, que abriga a coleção de animais peçonhentos da mesma universidade, do qual também é responsável. Ele faz parte da equipe do Ciatox de Campina Grande. Todas essas atividades descritas anteriormente, elas estão vinculadas à Universidade Estadual da Paraíba. Então, Valério e Rodrigo, novamente, meu muito obrigado pela disponibilidade de vocês estarem falando sobre essa temática tão importante. A organização do SIG ela acontece com 1 hora de fala dos palestrantes e depois a gente deixa 30 minutos para a discussão das dúvidas que, porventura, vêm a serem trazidas pelos ouvintes. Muito obrigado e passo a palavra para vocês. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tenho muita gratidão a Deus, a professora Sayonara também, Sayonara Maria Lia Fuch, que é a coordenadora do nosso Ciatox em Campina Grande, e a professora Valéria, que é minha companheira também de lida na UEPB, e desejo uma boa tarde a todos que estão conosco. E nós esperamos que tenha algo proveitoso para todos nessa tarde. Professora Valéria? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse momento, para troca de saberes, de informações, para que possamos, como o professor Rodrigo acabou de mencionar, tenhamos um momento de aprendizado para que possa ser estendido para a prática e, com isso, possamos, de fato, contribuir para a progressão do nosso serviço, a melhoria do que nós oferecemos para os nossos pacientes. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e sejam todos bem-vindos. Podemos partilhar? Pode começar, Valéria. Obrigado, hein? Professor, na verdade a tela já estava sendo compartilhada, né? Quando a senhora clicou, ele cancelou o compartilhamento. Certo.
O compartilhamento foi iniciado, professor Camilo? Foi sim, Valéria. Estou vendo a tela já da a primeira tela de apresentação do slide de vocês. Ótimo. Então, a nossa proposta é dividirmos essa apresentação em 2 momentos, com o professor Rodrigo, né, fazendo uma abordagem inicial sobre os aspectos biológicos e epidemiológicos do acidente apílico, e na continuidade eu irei falar um pouco, né, sobre as considerações clínicas, perpassando também por comentários sobre as características laboratoriais e, por fim, tecendo também detalhes sobre a proposta terapêutica para esses acidentes. Então, com a palavra, né, o professor Rodrigo. Olá, mais uma vez, boa tarde a todos. Fazer só uma pequena correção aqui, gente, a gente tem que dar a César o que é de César. Eu sou professor licenciado, ainda não tenho esse doutorado aí que o professor Camilo gentilmente me dotou, mas espero alcançá-lo, né? A gente está na batalha para que a gente chegue lá. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Pode passar, Valério, o primeiro slide. As apresentações já foram feitas. Você passa o slide? Passo só um momento. Só acho que houve algum problema aqui na passagem. Uhum. Só um segundo, por gentileza. Tá tranquilo. Professora, não se esqueça que como está com 2 monitores, tem que estar clicado na tela que é do PowerPoint, tá? Isso. Valéria, pode ir passando, por favor. Próximo slide. Rodrigo, eu só estou tentando fazer a passagem do slide. Sim. Tá bem, eu fico aguardando. Certo. Está passando? Tá, chegou. Então, Pronto, gente, só um começando. momento. Deu certo, né? Tranquilo? Pronto, tranquilo. Pronto. Então vamos lá. Gente, começando hoje nossa palestra, né, nossa conversa aqui nessa tarde. Então, nós vamos falar sobre acidentes apílicos, né, acidentes por himenóptero. E a gente pergunta, né, a pergunta redundante, a pergunta retórica, o que é um acidente por himenóptero ou o que é um acidente apílico? Então, os himenópteros, eles são animais que pertencem à classe insecta e eles são constituídos, nós conhecemos ele popularmente, por abelhas, formigas, por
vespas, e eles remetem a um quadro causado pela inoculação de toxinas por um ferrão. Esse ferrão, a gente vai falar mais para frente sobre ele, como ele é dotado desse tipo de ferrão e como essa ferramenta ela é bem articulada nesses animais, e eles podem determinar uma reação alérgica ou uma reação sistêmica grave, uma intoxicação grave. Eles são animais de tamanho variado, de cores variadas, e eles são dotados de ferrões, são animais alados também. E a gente tem esses exemplos práticos do nosso dia a dia, né? De abelhas, formigas, vespas e assim por diante. A gente vai falar um pouco mais sobre eles, né? Eles pertencem a 3 subordens, fazem parte dele também 27 superfamílias, 132 famílias, 8.423 gêneros e cerca de 153 mil espécies descritas até hoje. Então, esses são os animais com os quais a gente vai falar. Pode passar, Valéria. Próximo slide, por favor. Então, a gente tem um jornal da Unesp mostrando aí que houve um aumento, né, um crescimento alarmante do número de acidentes causados por esses animais. A gente daqui a pouco vai entender também um pouco do porquê esses acidentes têm aumentado tanto e chamado a nossa atenção e se configurado um problema de saúde pública, né? Porque isso hoje já é um problema de saúde pública e que tem causado preocupação, tanto pela quantidade de acidentes em si, como pelo crescimento também da taxa de letalidade desses acidentes. Posso falar? Então, hoje nós vamos tratar especificamente sobre o acidente apílico. E o que é o acidente apílico, né? Para não ficar redundante, essa palavra apílico vem de apis, do gênero da Apis mellifera, que é a principal abelha que nós temos aqui no nosso país, causadora desses agravos na saúde. Então, é um acidente causado pela inoculação de toxinas, pelo ferrão desses animais, que pode determinar, como a gente já falou aqui, reações locais e sistêmicas, que podem ser de ordem alérgica ou tóxicas, causadas pela toxicidade desse veneno. Pode passar, Valéria. Isso. Então, atualmente, segundo a literatura, são descritas mais de 20 mil espécies de abelhas em todo o mundo. Aqui no Brasil, que é um país que tem uma grande diversidade também desses animais, esse número é aproximadamente 3 mil espécies já catalogadas, sendo nos membros da família Apidae que encontramos as espécies que são de relevância na saúde, né, de maior interesse para nós. Então, esses animais, eles passam a sofrer uma modificação, né, uma evolução na sua peçonha e também no seu aparelho inoculador, que faz com que esses animais causem, né, tenham esse potencial para causar os acidentes apílicos. E nós temos aqui subfamílias dentro da família da família Apidae, que são animais que são de importância médica. E aí vocês estão vendo aí que eu coloquei o Meliponine, o Bombine e a Apine, essas 3 famílias. E uma curiosidade para todos aqui, eu acredito que a maioria já tem conhecimento disso também, mas eu coloquei a família Apine e vocês podem estar se perguntando, mas a família Apine, Rodrigo, ela não apresenta animais que são dotados de ferrão, né? Ela tem um ferrão curto, o ferrão dela não é desenvolvido. Então, não são abelhas que elas ferroam. Mas por que ela está aí? Porque essas abelhas são abelhas produtoras de mel, e esse mel é um mel tóxico. Então, é o acidente com esse tipo de animal, esse tipo de intoxicação, por um motivo. As abelhas da subfamília Meliponine, elas produzem uma quantidade de mel muito baixa, pouquíssimo mel. Então, se alguém encontrar na natureza esses animais, sua colmeia e esse mel, a quantidade realmente é muito baixa de mel. Então, não é assim comum que as pessoas se intoxiquem porque não tem acesso a uma grande quantidade desse produto. Mas está aí porque são tóxicas, né? Produzem também toxinas e tem uma importância para a saúde, porque se alguém chega intoxicado no hospital tem ingerido mel, a gente vai se perguntar o que é que aconteceu para a pessoa ter se intoxicado com o mel. Então aí está uma boa vereda para a gente olhar, um norte para a gente olhar. E a família Bombine, que são aquelas abelhas robustas, né? São os animais que a gente conhece popularmente como mamangava, são abelhas dotadas de ferrão verdadeiro, são abelhas bem grandes, chamam a atenção, elas são solitárias, geralmente só andam sozinha mesmo, e ela tem como característica principal aquele volume maior, é uma abelha, né? Um inseto bem grande,
e a pilosidade, né? Ela tem grande pilosidade no seu corpo. Então, é um animal que ele é todo cobertinho por pelo. E a família aqui que é foco hoje da nossa palestra, que é a apine, que abriga as abelhas do gênero Apis, que são as principais causadoras de agravo à saúde humana. Próximo, Valério, por favor. Então, a gente tem a anatomia externa de uma abelha operária da família apine, né? Aí é o gênero Apis. A gente observa aí o animal que ele é dotado de cabeça, tórax, abdômen, com um par de antenas, 3 pares de patas, e no final do seu abdômen tem o seu aparelho inoculador de veneno, como a gente pode ver aí nessa imagem. Pode passar a próxima, Valéria, por favor. A gente tem um exemplo de uma abelha da subfamília Meliponini. Essa abelha aí, ela é conhecida popularmente como abelha limão, e ela é uma daquelas que produzem mel com um grau de toxicidade. Pode passar para a próxima. A gente tem a bombus, que é conhecida popularmente como mamangava, abelha bem robusta, tem uma ferroada bastante dolorosa, e, basicamente, ao contrário das abelhas do gênero Apis, essa abelha aí, ela consegue ferroar mais de uma vez. Então, é algo que a gente vai abordar daqui a pouco também, sobre o aparelho inoculador desses animais. E a bombus, ela pode ferroar mais de uma vez com uma ferroada bastante dolorosa e que também é capaz de injetar toxinas no corpo, podendo desencadear um quadro alérgico também de intoxicação. A gente vê a morfologia interna de uma abelha operária de Apis mellifera. Daqui a pouco eu vou falar para vocês porque é que eu estou insistindo em falar abelha operária de Apis mellifera, né? E é uma coisa que ela é determinante também no apílico. E a gente tem aí a morfologia interna desse animal, a anatomia interna dele. E a gente vê ali no finalzinho do seu abdômen, o seu aparelho inoculador, que eu vou falar com mais detalhes mais para frente. Pode passar, Valéria, por favor. E a gente vê, pessoal, o detalhamento aí da ferroada de uma abelha operária de Apis mellifera, e chama a atenção, né, como vocês podem ver aí, que a abelha ela já está saindo, ela acabou de fazer a ferroada, e a gente vê aí essa curiosidade que é esse aguilhão dela ficando aí, o ferrão ficando preso. Então, queria explicar um pouco mais para vocês sobre como a gente chegou até aqui, né, sobre a Apis mellifera. Essas abelhas, elas foram introduzidas ao longo de muito tempo aqui no nosso país. Elas, por volta do século XIX, o padre Antônio Carneiro, ele foi um dos primeiros também a trazer Apis mellifera para cá. A gente teve a introdução de Apis mellifera mellifera, que é uma espécie europeia, alemã. Também depois nós tivemos a Apis mellifera linguística, que é uma abelha italiana. E posteriormente, em 1956, foi introduzido no país a Apis mellifera scutellata, que é uma espécie africana. Então, a partir de 1957, essa espécie africana, houve um acidente, né, quando eles estavam com seus comércios, e 26 dessas rainhas, com seus operários, elas se dispersaram e começaram um processo de expansão no nosso país. Então, hoje, o que nós temos aqui no nosso território nacional, 90% das abelhas que temos hoje, elas são abelhas africanas, ou seja, elas são híbridos da Apis mellifera scutellata com essas outras 3 espécies, né, espécies de abelhas europeias. Então, isso trouxe para a gente uma situação curiosa, uma situação que não era prevista, né, quando se trouxe esses animais para cá, porque se visava a produção de mel em larga escala e foi percebido que as abelhas europeias, elas eram boas produtoras, mas não se adaptavam tão bem ao clima tropical do nosso país. E a ideia de trazer a africana foi justamente por ela ser uma abelha mais rústica e tolerante às temperaturas do nosso país, aos climas mais áridos. E assim feito, ela veio e, por um acidente, ela acabou escapando e a sua população foi se expandiu por todo o nosso país, região norte, região nordeste, sul, sudeste, indo até a região da América Central e a América do Norte também, chegando até os Estados Unidos. Então, é um animal cosmopolita, é um animal que está em todos os continentes, à exceção do continente antártico, né, é um animal que ele está em todos os continentes. Então, é muito bem adaptado, de suma importância para a natureza, para a nossa diversidade, porque é um
um grande polinizador. Então aconteceu essa dispersão não controlada por quem desejava ter espécie aqui, e ela acabou se hibridizando com as europeias, e isso acarretou mais problemas para todo mundo. Por que eu digo isso? Porque a Apis mellifera europeia, ela é um animal que a gente tem uma certa facilidade no trato. É um animal que ele não tem tanta agressividade, por assim dizer. E quando eu falo agressividade, não é querendo colocar uma conotação ruim para esses animais. Quando eu falo agressividade, vocês entendam como defesa da sua colmeia, né? Defesa da sua colônia. Então, a agressividade seria igual a defender sua colônia. As abelhas europeias, elas não têm essa disposição tão feroz para defender suas colônias como as africanas têm. Então, quando houve a hibridização, elas ficaram com essa característica da africana. Então, a gente vai ver no slide seguinte, pode passar, Valéria, por favor, um exemplo do aparelho inoculador dessas abelhas. Um pouquinho antes de falar sobre isso aí, eu queria falar sobre esse contraste entre a Apis mellifera, né, Scutellata pelletier, que é a espécie híbrida, né, da linguística, da mellifera alemã, da cárnica também austríaca, esqueci de citar ela. Então, esses animais, por eles serem eusociais, ou seja, elas têm uma hierarquia onde tem a rainha, que é a reprodutora, ela tem os seus zangões, e ela tem as abelhas operárias, são basicamente suas filhas. E essas operárias, elas não têm o seu aparelho reprodutor como a rainha, elas não reproduzem. Esse aparelho reprodutor ele foi modificado, o seu ovoduto, e ele passou a ser um ferrão com inoculação de veneno. E para defender a colmeia, para fazer os trabalhos da colmeia, né? Produção de mel e polinização, buscar o pólen, buscar o néctar. Essas são as funções dessas abelhas. Então, o que é que aconteceu para a gente fazer um comparativo aqui? As abelhas europeias, elas têm uma fração de veneno, por assim dizer, que ela consegue inocular, né, o veneno liberado na picada, de 147, em torno de 147 microgramas. E uma abelha africanizada, ela tem a capacidade de inocular em torno de 94 microgramas de veneno em uma picada. E aí a gente pode olhar assim esse comparativo e achar que é menor. Então, como a africanizada, ela pode ser potencialmente mais perigosa. Então, a gente tem agora alguns outros parâmetros, como o tempo de reação dessa colmeia, né, dessa colônia, a um estímulo externo. Então, estímulo externo, qualquer barulho que alguém possa estar fazendo próximo a uma colônia de abelhas, isso pode irritar os animais, pode também fazer com que elas se sintam ameaçadas, né, sua colônia ameaçada. Então, na questão do tempo de reação, as espécies europeias, elas têm um tempo de reação de 19 segundos para começar a reagir a um estímulo externo, uma ameaça. Já a abelha africanizada, em torno de 3 segundos. Então, imagine que você está num lugar, você não está percebendo que tem a presença desses animais ali na sua colônia, e você faz um estímulo, um barulho, alguma coisa que chama a atenção delas, e uma africanizada, uma colônia de abelhas africanizadas, em termos de 3 segundos, ela já vai estar ali, elas já vão estar, as operárias, prontas para começar a desferir ataques que são para defender a sua colônia. Então, o tempo de permanência da atividade dessas abelhas, quando elas começam a fazer um ataque, a europeia, em torno de 2 a 3 minutos, ela passa atacando ou investindo contra uma possível ameaça. Já a africana passa em torno de meia hora. São mais de 28 minutos que essas abelhas ficam atuando ali em defesa de sua colônia, né? Contra um possível agressor. E no número de picadas também tem essa diferenciação, porque a abelha europeia, elas, dentro de 1 minuto, elas conseguem fazer 1,4 a 2 picadas. Já a africanizada é em torno de 34 picadas a 35 picadas por minuto. Então, quando ela faz um enxameamento para atacar, há uma diferença brutal na quantidade de picadas que vai ser desferida num tempo muito curto. E toda essa atividade delas, a africana, a europeia, ela pode fazer isso por até 130 metros, 140 metros, 150 metros, perseguindo um possível
ameaça a sua colônia. Já as abelhas africanizadas, elas podem ir até 1 quilômetro atrás de uma possível ameaça à sua colônia. Então, imagina que você vai ter que ter muita perna para correr, para você passar 1 minuto, né, até 34 minutos correndo de um animal que pode estar em atividade, tentando defender sua colônia, por até 1 quilômetro. Então, a gente já tem casos, né, que a gente está atendendo no Ciatox em Campina Grande, em que um paciente ele foi acometido, né, por um enxameamento e ele correu para escapar das abelhas e encontrou um açude, e ele mergulhou no açude, e o resultado foi que ele chegou no hospital tanto acometido pela intoxicação, pela quantidade de picadas de abelhas que ele tomou, como também com hipotermia. Ele falou que ele passou quase 1 hora, ele ficou lá no açude, submerso. Quando ele levantava a cabeça, tirava a cabeça d'água para respirar, as abelhas vinham e atacavam ele. Então, para a gente ver assim, como a abelha africanizada, ela tem realmente capacidade defensiva de sua colônia muito grande. E quando a gente diz capacidade defensiva muito grande, isso se traduz por um animal que ele tem uma capacidade de fazer dano à saúde humana muito grande também. Pode passar, Valéria, por favor. Volta no aguilhão, no ferrão da abelha. Isso. Então, gente, eu queria falar um pouco mais com vocês sobre o aparelho inoculador desse animal, para a gente ir para o final dessa parte da biologia. E como vocês veem aí no detalhamento da estrutura do ferrão, aqui a gente tem, do lado direito, né, o ferrão de uma abelha que não é uma abelha da família Apis, do gênero Apis, e ele é um ferrão liso, e é um ferrão que essa abelha pode usar ele para desferir inúmeras ferroadas, quantas ela desejar. Já do nosso lado esquerdo aqui, a gente tem o ferrão de uma Apis mellifera. Então, como vocês veem aí, essa imagem aí, ela ampliada de um cópio, ela vai mostrar que esse ferrão aí, ele tem 2 lancetas, como vocês veem aí, percebem nessas reticências que tem na lateral. Então, é semelhante a um arpão mesmo, um arpão de pesca. E essas estruturas que ela tem, essas lancetas, ela tem no meio como um estilete, e tudo isso ligado a um bulbo que faz com que isso se movimente. Então, ela tem a capacidade dessas 2 lancetas laterais, elas vão se movimentando num movimento assim, enquanto vai penetrando na pele daquele agressor que ela está tentando desferir a sua ferroada. Então, somado a isso, o aparelho inoculador desse animal, ele é ligado a 2 glândulas de veneno, e essas glândulas de veneno vão para um saco de veneno, onde esse veneno é armazenado, e tudo isso está em uma pequena musculatura associada a um gânglio nervoso. Então, quando a Apis mellifera ela desfere uma ferroada em alguém, esse ferrão ele tem a capacidade de penetrar na pele e não sair. Ele vai ficar preso, semelhante a um arpão de pesca mesmo. Então, ele fica preso por conta dessas estruturas que a gente está vendo aí, essas pequenas estruturas laterais, que funcionam como semelhante ao que a gente conhece popularmente como enforca-gato. Ele fecha, mas não abre. Então, aí ela entra e não sai mais. Então, isso fica preso na pele. Essa musculatura com esse glândulo nervoso vai ficar fazendo estímulos nesse saco de veneno, de maneira que todo o veneno que tem no saco de veneno, ele é injetado também. Então, é um aparelho inoculador fantástico, né? Ele tem uma estrutura muito aperfeiçoada e faz com que esse aguilhão, esse ferrão, ele fique preso à pele. Quando a abelha tenta sair, esse ferrão ele vai ficar preso ali. Então, mesmo que a abelha vá embora e ela morre posteriormente, né? Ela não morre de imediato, como algumas pessoas possam imaginar, mas seguramente essa abelha vai morrer algumas horas depois. Mas o seu aguilhão fica lá, o seu ferrão fica lá, e ele fica ainda com a capacidade de inocular todo o veneno que tiver no saco de veneno, né, na bolsa de veneno que é associada a esse aguilhão, a esse ferrão. Então, nós partimos aqui agora para a epidemiologia. Sim, é uma coisa que eu esqueci de falar, o termo que a gente usa para falar sobre o ferrão, quando ele fica, é autotomia.
autotomia ou seja, ela perde parte do seu corpo no processo de ferroada. Isso só acontece com as abelhas operárias de Apis mellifera. Esse animal, posteriormente, ele vai sucumbir também, mas ele vai cumprir o seu papel. E nesse rompimento dessa estrutura, também há alguma coisa muito importante para se salientar aqui, que é quando há esse rompimento, né, do abdômen desse animal, também é lançado no ar feromônios. Então, esses feromônios que são lançados no ar, eles ficam também na pessoa que foi acometida pela ferroada, e isso vira um marcador. Então, faz com que seja uma sequência de ataque exponencial. Uma abelha ferroa, vai ser lançado ali o feromônio, vai atrair outras operárias para aquele mesmo alvo, então você fica com um alvo químico que vai atrair um número muito maior, cada vez maior, de abelhas dessa colônia para atacar também. Então, por isso que a gente percebe que quando há um enxameamento, quando há um ataque de abelhas africanizadas, esse ataque dificilmente, quando tem um enxame ali, ele vai ficar em um ataque de poucas abelhas. Então, essa questão do feromônio que ela lança ali, deixando como um marcador, é um aviso para suas irmãs de que ali tem um alvo, que é um agressor da sua colônia e que ele tem que ser eliminado, né? Tem que ser agredido. Então, por isso que causa esse enxameamento tão notório, né? Questão de uma colônia com 5.000 abelhas, que é uma colônia pequena, né? 5.000 operários, mas ele tem a capacidade de lançar um ataque em que vai ser massivo. 500, 600, 700, 800 mil abelhas podem fazer o ataque ali conjuntamente. Então, um ataque massivo desses animais com uma alta inoculação de toxinas. Pode passar, Valéria, próximo. Então, aí está a epidemiologia, né? O slide já está aí para vocês verem. E a gente tem dados aí do Ministério da Saúde mostrando o aumento, né, o panorama nacional de ataques de abelhas, picadas de abelha. E esse número aí, eu ainda acredito que ele é subnotificado, porque muitas pessoas elas não têm a ideia de que a abelha é um animal peçonhento, que isso é um ataque de um animal peçonhento, e muitos dos casos acabam não chegam até nós, nos hospitais, e eles ficam subnotificados. Mas desses que foram notificados, a gente vê aí um aumento exponencial, um aumento bastante considerável, principalmente entre os anos de 2001 a 2024, 2021 a 2024, com esse aumento, né, de 18 mil, mais de 18 mil casos, subindo para 34.252 ocorrências, o que é um número bem expressivo. E desde 2023, esse número de registros ele tem superado até mesmo o registro de acidentes com serpentes, né, os acidentes ofídicos aqui no país. E a quantidade de óbitos também, puxado por esses grandes números aí, ela também se elevou nos últimos 5 anos, crescendo em torno de 123%, o que é um percentual bem alarmante também para os padrões de animais peçonhentos que a gente tem aqui no nosso Brasil, alcançando 125 casos, né, de óbito em 2023 e 117 casos no ano anterior, no ano 2024. Então, isso se configura num problema de saúde pública bem acentuado, que tem chamado a nossa atenção e serve de um alerta para nós que fazemos parte do CEATOX, das políticas públicas de saúde no nosso país, para a gente ficar atento e tentar cada vez mais procurar melhorar nosso atendimento e ajudar de alguma forma com essas situações. A gente vê aí mais um gráfico, né, de acidentes causados por animais peçonhentos, e a gente vê aí como essa taxa de letalidade e a taxa de número de acidentes, ela tem aumentado, né? A gente vê aí por esse gráfico, ele ilustra bem o que a gente acabou de falar aqui, como esses acidentes têm se acentuado. E isso pode ser explicado por tudo que a gente já falou aqui, a grande expansão desses animais, a sua eficiência em se expandir, a sua grande adaptabilidade ao nosso território, ao nosso clima. Essas abelhas africanizadas ficaram potencializadas, porque ao passo que elas têm uma rusticidade muito grande, elas também têm uma capacidade de defesa muito grande,
e uma capacidade expansiva também de adaptação também muito boa. Então, tudo isso junto tem somado para explicar essa grande atividade desses animais e, consequentemente, o encontro ocasional com humanos e os acidentes propriamente ditos. Vou passar, Valéria. Valéria agora vai nos apresentar, né, algumas características dos componentes da peçonha desses animais e vai dar prosseguimento à nossa palestra. Eu quero agradecer a todos desde já a participação, a oportunidade, e qualquer dúvida eu continuo por aqui com vocês. Ô, Valério, você desligou seu microfone, hein? Você está com o microfone desligado. Liga ele, por favor. Agora sim, né? Isso, agora te ouço, tá? Ótimo. Então, vamos dar, né, continuidade falando um pouco, né, dessa composição tão complexa do veneno apílico. Lembrando, né, que, semelhantemente a outros venenos, né, de animais peçonhentos, é uma mistura complexa, né, que inclui aí principalmente a participação de enzimas, né, de proteínas, peptídeos e aminas biogênicas. E dentro desse conjunto, né, de substâncias, existem algumas que vão se destacar, não só pela sua concentração, mas também pela sua capacidade de ação. E aí, né, como exemplificado para vocês, o principal componente biológico do veneno apílico é a melitina, né, contemplando aí mais da metade da proporção dos constituintes, seguido da fosfolipase A2 e da apamina e N outros componentes que a gente vai apresentar agora, de agora em diante. Então, como vocês estão vendo, é uma composição complexa de substâncias, mas que é necessário, né, que nós tenhamos como um olhar excepcional para a fosfatase, a fosfolipase A2, a hialuronidase, né, como as principais enzimas presentes, bem como, né, peptídeos e proteínas, destacando aí, né, a melitina, a apamina e o peptídeo degranulador de mastócitos. E, claro, né, como um exemplo de uma amina biogênica, a gente tem a histamina, mas também, não é, fazemos referência à serotonina e outros componentes. E a grande, né, perspectiva é entender, né, a complexidade desse acidente, porque dentre todas essas substâncias existem algumas que se destacam. E eu aproveitei aqui, não é, e trouxe para vocês algumas informações que eu acredito que vão ajudar a compreender as manifestações desse quadro. Então, a fosfolipase A2, né, ela tem como característica ser, de fato, o componente mais alergênico e está muito associado às respostas alérgicas que, porventura, possam acontecer no acidente por abelhas, e ela é, com certeza, certo, uma importante ferramenta para a destruição a lise celular observada
nesse evento, além de promotora de hipotensão e de bloqueio muscular. Associado à função e à participação da fosfolipase, nós temos a melitina, que é o principal componente biologicamente ativo desse veneno. E tem, semelhantemente à fosfolipase A2, uma característica de toxicidade. E a unir-se, ela potencializa o efeito da fosfolipase A2 e juntas se tornam imbatíveis para a indução dessa lise celular, principalmente, certo? Porque elas degradam os fosfolipídios de membrana, levando a essa destruição, e por consequência dessa destruição, nós temos a liberação de vários produtos, né, de degeneração, principalmente a degradação do ácido araquidônico, que vai impactar na produção de mediadores pró-inflamatórios, caracterizando aí, né, o achado clássico da resposta inflamatória como o que se espera após um ataque ou uma ferroada de uma abelha. E, claro, né, que atrelado a essa função, também tem um potencial de promover hipotensão, bloqueio muscular e tem uma característica aí bem importante também, que é a possibilidade de promover alterações no processo de hemostasia e, por consequência, na capacidade da coagulação sanguínea daquele indivíduo, podendo levar a eventuais complicações dessa natureza. Além disso, né, é importante também mencionar a importância da enzima hialuronidase, que é sabido de todos, né, hidrolisa o ácido hialurônico, que serve, né, como um mediador das interações intercelulares, e com isso ele facilita a difusão nos tecidos do veneno injetado. E isso fala, né, a favor de um fator propagador, considerando que ele facilita a absorção do veneno injetado. Outro componente bastante importante desse veneno é o peptídeo degranulador de mastócitos, como o próprio nome já faz referência, é o principal responsável pela liberação de mediadores de mastócitos e basófilos, com destaque, certo, para a histamina e a serotonina. E ele participa, né, marcadamente do contexto da intoxicação histamínica, que a gente vai conversar um pouco mais à frente, mas que é uma condição vista nas fases iniciais do envenenamento, principalmente mediante uma condição de ataque por enxameamento. Temos também, não é, o papel conjunto da histamina com a serotonina, sendo mediadores potentes da dor, da vasodilatação e favorecendo o aumento da permeabilidade vascular. Acrescido também, né, do papel beta-adrenérgico associado ao cardiopeptídeo. Então, a gente poderia, né, passar aqui um tempo grande falando desses constituintes, mas resolvi me deter a estes por ter uma maior relevância para o contexto fisiopatológico do acidente. E aí, né, quando se fala em manifestações clínicas no acidente apílico, é importante lembrar que existem vários fatores que devem ser levados em consideração para o diagnóstico, para a conduta ser administrada com esse indivíduo. O local e o número de picadas, isso é relevante, né, porque favorece, né, uma caracterização clínica mais clara. É importante lembrar sempre do poder toxicogênico e alergizante dos componentes do veneno, principalmente, né, lembrando aí o papel da fosfolipase A2, a proporção da dose do veneno inoculado, porque existe uma correlação bastante clara, né? Quanto maior
a quantidade de veneno injetado, maior o risco de complicações clínicas. Outro parâmetro também que deve ser sempre levado em consideração é o tempo decorrido entre o acidente e o surgimento das primeiras manifestações clínicas. Lembrando que, num contexto de alergia, essas alterações elas podem ocorrer, certo? Em um intervalo inferior a 10 minutos após a exposição à peçonha, e ela pode ter um desfecho fatal em até 30 minutos em condições de anafilaxia. Então, a rapidez com que essas manifestações acontecem está bastante atrelado, certo, às respostas e às complexidades que vão estar inseridas na resposta alérgica ou numa exposição por enxameamento com complicações sistêmicas. E outra coisa, né, que deve também ser sempre levada em consideração é a suscetibilidade em relação a uma reação alérgica ao veneno. Ou seja, a história prévia do paciente. É um paciente que ele já tem um histórico de alergia, ou seja, em algum momento da vida apresentou uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, uma hipersensibilidade mediada por IgE, porque havendo essa condição, né, aumenta o risco dessa precocidade reativa e aumenta a possibilidade, certo, de desenvolvimento de reação anafilática e, obviamente, ter esse componente imunológico associado ao agravo. E aí, né, a gente fica pensando aqui, como que eu contextualizaria esse acidente apílico? De diversas maneiras, mas de uma forma introdutória, podemos contextualizá-lo no âmbito da anafilaxia, ou seja, naquele indivíduo que desenvolve um quadro de alergia por uma hipersensibilidade do tipo 1, mediada por IgE, e a gente também tem aquele outro momento que seria um indivíduo que teria complicações associadas à toxicidade direta do veneno, ou seja, aquele que teve uma exposição maciça a uma elevada concentração de veneno a partir de um ataque em enxame, por exemplo. E aí, vamos entender um pouco a apresentação desse diapositivo para vocês. O acidente apílico ele pode ser manifestado em uma única picada, em poucas picadas ou em inúmeras centenas, milhares de picadas. Então, num contexto, certo, de uma ou poucas picadas, a gente pode ter o que é comum e esperado para a maior parte dos casos, que é uma reação inflamatória local, que seria aí a toxicidade local. Eventualmente, o indivíduo que tem um contexto de alergia pode apresentar uma reação alérgica exuberante, né? Ou seja, uma reação local mais expressiva, mais duradoura, e numa condição mais agressiva, até mesmo um choque anafilático. No outro contexto, certo, a gente tem a exposição a múltiplas picadas, mas são múltiplas picadas mesmo, né? Uma exposição normalmente superior a 100 picadas, né? Que vai ter aí manifestações tóxicas. Quanto maior for essa exposição, esse número, né? Existe uma estimativa superior a 500 picadas como uma exposição, né? Com um viés, né? De uma exposição maciça, né? A síndrome do envenenamento, levando, certo, não raramente, a desfechos fatais. E aí, né, nesse contexto do que seja alergia e do que seja uma resposta tóxica à exposição ao veneno, eu fiz essa separação para que a gente possa entender um pouco mais. No contexto das reações tóxicas, é possível, né, termos o surgimento da síndrome do envenenamento após a exposição a múltiplas picadas, lembrando, né, que em relação à faixa etária, existe aí algumas divergências, mas, via de regra, as reações tóxicas são mais evidentes nos adultos com
um quantitativo superior a 100 ferroadas ou picadas. Crianças em um número menor já é o suficiente para desencadear esse quadro, e os desfechos fatais atrelados a um quantitativo superior a 50 picadas. Então, toda essa complexidade das reações tóxicas está atribuída a quem? Ao papel farmacológico dos diversos componentes desse veneno. E, mais uma vez, né, reiterando as manifestações locais e sistêmicas que eventualmente podem ser vistas. Como, né, comum, o acidente, né, apílico, ele causa uma reação tóxica local. Essa reação tóxica local, como evidenciado, né, para vocês aí nas imagens, ela causa um quadro de dor, né, eritrema, edema, né, típico de uma resposta inflamatória no local da picada, que comumente ele persiste por algumas horas e, na grande maioria dos pacientes, ela é autorresolutiva. Obviamente, certo? Essa duração ou persistência dessa reação local, ela vai estar também atrelada às características inerentes de cada indivíduo. Nessa imagem complementar, né, nós observamos uma criança que apresenta, né, um quadro de reação local com, né, uma provável associação com o contexto também alérgico pela própria apresentação visual do edema no local da picada. E aí, não é, a nossa grande preocupação como serviço de assistência é as reações tóxicas sistêmicas, quando você tem manifestações clínicas importantes e, comumente, um número elevado de ferroadas em um só indivíduo. Lembrando, certo, que eventos com mais de 500 picadas são potencialmente fatais e existe, sim, uma estimativa, não é, um cálculo empírico que teríamos aí, não é, uma dose letal estimada em 20 picadas por quilo de peso corporal. Daí, não é, para o indivíduo que oscila em torno de 50 a 60 quilos, um quantitativo de 500 picadas já seria o suficiente para desenvolver um quadro de desfecho provavelmente fatal. Esse paciente, né, que está apresentado para vocês, ele foi atendido no nosso serviço no ano de 2024, era um jovem, né, que estava em atividade laboral, ele era vaqueiro, teve, né, a infelicidade de sofrer um tombo do cavalo e, infelizmente, certo, ele acertou, digamos assim, em um enxame de abelha. E aí, imagina vocês, né, a loucura que foi essa situação, né, já que foi uma fatalidade e ele chegou, né, para o nosso serviço já em uma condição bastante complicada, clinicamente falando, e veio a óbito horas depois da entrada no hospital de urgência e emergência de Campina Grande. Então, é só um exemplo, né, para mostrar para vocês que muito do acidente apílico, ele também está atrelado, né, a essas fatalidades. E aí, né, quando a gente pensa nessa reação tóxica sistêmica, é preciso que nós tenhamos, né, o entendimento que várias etapas vão existir dentro desse conjunto, né, de sinais e sintomas e de complicações que, porventura, possam acontecer. Inicialmente, é evidenciado, né, uma intoxicação histamínica pela grande atividade do peptídeo degranulador de mastócitos, levando, né, a prurido, a rubor, a um calor, né, generalizado, eventuais pápulas e placas que vão estar aí disseminadas por todo o corpo. Lembrando, né, que isso é o início dessa resposta tóxica sistêmica. Comumente também, né, temos a possibilidade de uma intoxicação adrenérgica manifestada, né, por um quadro sintomático que engloba a taquicardia, a sudorese e a hipertermia.
Algumas outras manifestações também podem ser vistas, né? E comumente são observadas, como a hipotensão, a taquicardia, né? Alterações neurológicas, alterações gastrointestinais. E esse fechamento, esse coroamento nos alerta para quê? Para que o acidente apílico que promove uma reação tóxica sistêmica, ele fatalmente levará a 3 achados importantes, que é a destruição, o dano tecidual extenso, a condição de rabdomiólise e a hemólise intravascular. Tudo isso podendo, certo, levar a alterações complexas e um desfecho desfavorável. Então, esse slide que está apresentado para vocês, não é? Ele já é, né, difundido em várias apresentações ao longo do nosso país, justamente, né, para nos ajudar a entender essa associação. Como é apresentado para vocês, inicialmente, né, nós temos os peptídeos degranuladores e mastócitos, né, que vão liberar maciçamente, né, histamina, levando a alterações locais, né, manifestadas principalmente, né, por prurido, rubor, calor e uma reação urticariforme. Essa intoxicação pode ter impacto sistêmico, aumentando, né, a permeabilidade capilar e promovendo um efeito vasodilatador, atribuído, certo? Aliás, associado a essa alteração da intoxicação histamínica, nós também vamos ter, né, a participação de outras aminas biogênicas que também vão participar e potencializar o efeito da histamina liberada a partir da degranulação mastocitária, e vamos ter, né, as alterações associadas à intoxicação adrenérgica. Eventualmente, né, é possível também termos as alterações mencionadas anteriormente, como a hipotensão, a taquicardia, alterações gastrointestinais e alterações respiratórias. Esse conjunto, certo, potencializa um risco maior para o choque e, obviamente, né, uma porta que se abre para um desfecho fatal, e também potencializa, certo, a insuficiência respiratória aguda como uma alteração importante e um fator de risco elevado para o óbito. Comumente, certo, associado a essa resposta inicial, nos mecanismos, mediante, né, os mecanismos de ação dos constituintes do veneno, nós vamos ter também essa lise celular marcante, respaldada pela ação citolítica, tanto da melitina quanto da fosfolipase A2, levando, certo, ao quadro de hemólise. Essa hemólise, marcadamente, né, é refletida em quadro de anemia, icterícia, colúria, lembrando que é uma hemólise do tipo intravascular, e a rabdomiólise, que leva, certo, a uma degradação músculo-esquelética maciça, refletindo em quadros dolorosos, né, e com a caracterização, né, da elevação de marcadores laboratoriais importantes, como a CK e a DHL. Isso tudo, né, tanto a hemodiálise, ou tanto a hemólise quanto a rabdomiólise, levando a um quadro de injúria renal agudo e sendo, né, um viés para a possibilidade de um desfecho desfavorável. Associado a isso, né, nós temos também o efeito nefrotóxico direto do veneno, também fomentando esse quadro de injúria renal aguda. E, né, para o outro lado, né, das manifestações clínicas, nós temos
as reações alérgicas, né? Relembrando mais uma vez que elas são independentes, né, da concentração de veneno injetado. Então, você pode ter reações alérgicas importantes, mesmo com uma só picada, né? Lembrando que vai estar atrelado a mecanismos de hipersensibilidade, no caso, hipersensibilidade do tipo 1, levando a manifestações locais evidenciada por um edema, né, que acontece em um período mais tardio, com a sua manutenção perdurando por vários dias. E as manifestações alérgicas sistêmicas, com um quadro, né, de urticária generalizada, mal-estar, alterações que levam ao quadro de broncoespasmo, um risco, né, eminente para o desenvolvimento de um choque anafilático e outras complicações associadas ao quadro de anafilaxia. A título, né, de mostragem para vocês, né, aqui a gente tem as reações alérgicas locais, representada aqui, né, por uma situação de um edema mais extenso, né, geralmente esse edema, né, ele vai ter aí uma manutenção de perpetuidade em relação às áreas próximas ao local da picada, com um quadro, né, manifesto de dor, eritrema, calor e edema. E nós temos as reações alérgicas sistêmicas ou anafiláticas, que elas são, né, já conhecidas de todos, e com uma classificação clínica também bastante difundida para outras situações, além da situação do acidente apílico. Lembrando, né, que dentre os quadros de reações alérgicas, as do tipo grau 2, do tipo grau 3 e grau 2, são as que podem realmente, de fato, né, estar atreladas a um risco maior para um desfecho desfavorável. E, de forma complementar, é importante também a gente lembrar, né, que existem as manifestações clínicas tardias no acidente apílico. Elas são menos incomuns, né, quando comparada com as demais que foram apresentadas anteriormente, mas que, mesmo assim, elas não devem ser deixadas de lado, né, e devem ser sempre levadas em consideração. As exposições, as manifestações do tipo raras, né, e, eventualmente, a manifestação por meio de um quadro de hipersensibilidade do tipo 3, compatível com um quadro de doença do soro. Então, tudo isso, certo, deve ser levado em consideração quando o paciente chega ao hospital com um quadro clínico relevante pós-exposição ao veneno apílico. E aí, né, o que é que a gente precisa lembrar sempre? Que dentre as possíveis complicações do acidente apílico, nós temos essas que eu trouxe para vocês como aquelas que vão estar realmente aí capitaneando as nossas preocupações na prática do manejo do acidente apílico, que é o quadro, né, de injúria renal agudo, que observamos agora há pouco, né, que decorre tanto de efeitos diretos, né, quanto de indiretos do próprio veneno, a possibilidade de uma necrose hepática, o surgimento, né, corriqueiro e esperado do quadro de rabdomiólise, diante da condição, né, do envenenamento por uma exposição maciça de veneno. Temos alterações hematológicas importantes. É preciso lembrar, né, que esse paciente, quando tem essas alterações, pode apresentar quadros hemorrágicos. É notório a presença de um quadro de anemia, de icterícia, né, associado a uma condição de hemólise intravascular. É importante lembrar também, certo, que existem alterações, ou podem existir alterações importantes do componente plaquetário ou dos trombócitos, como vocês queiram chamar, e, pasmem vocês, o paciente também pode apresentar um quadro associado de coagulação intravascular disseminada.
o que é uma situação que a gente sabe, né, que também pode ocorrer em outros acidentes por animais peçonhentos. E, seguido, né, dessas complicações, podemos também, né, encontrar outras manifestações importantes, tanto no contexto respiratório, quanto no contexto neurológico e no contexto cardiológico. Lembrando aí, não é, por exemplo, as alterações, né, as cardiopatias, o quadro, né, de infarto agudo do miocárdio, que pode eventualmente estar atribuído ou atrelado a um quadro de alergia após exposição ao veneno. Temos também, não é, um cuidado para reconhecer o risco, né, do quadro hipovolêmico e do choque anafilático para os pacientes com o histórico de alergia e hipersensibilidade tipo 1. E nunca esquecer, certo, que a injúria renal aguda e ou a insuficiência respiratória aguda são, de fato, né, os dois maiores problemas que vão induzir a uma chance maior de óbito numa vítima de acidente apílico. Esse slide, né, é só para mostrar para vocês a extensão de todos os locais, né, ou os viés de ataque, de ação dos componentes desse veneno, né? Mostrando para vocês que uma grande diversidade de órgãos, tecidos e sistemas vão ser vítimas da ação deletéria dos constituintes da apitoxina. E lembre-se que de tudo isso que o indivíduo pode ter, as principais complicações vão estar diretamente relacionadas ao quadro hemolítico, ao quadro de rabdomiólise e à condição de injúria renal aguda. E para termos uma sequência, uma linha de raciocínio, a gente precisa lembrar, não é, que esse manejo do acidente apílico, ele passa, né, também pelo apoio, pelo suporte do laboratório, né, o que os exames laboratoriais podem ajudar, tanto, né, na avaliação das manifestações, quanto no segmento pós-acidente. Então, eu coloquei para vocês, né, sugestões práticas de alguns desses exames que podem ajudar a nortear e a monitorar esse paciente com segurança. Exames simples, né, na sua grande maioria, com raras exceções, mas nós temos aí, né, o papel do hemograma, do sumário de urina, da gasometria arterial e de dosagens séricas para diferentes fins. E quando, né, claro, necessário, uma investigação, né, para a possibilidade, né, de um contexto alergológico e, com isso, a realização de exames especiais para esse tipo de necessidade. Sabemos também, não é, que existe uma grande preocupação, que é monitorar de forma adequada esses pacientes que, porventura, tenham alterações hematológicas que contemplem a parte hemostásica e da coagulação fisiológica. E aí, né, tem algumas sugestões de exames para esse fim, né, dando ênfase a exames como o tempo de protrombina, o tempo de tromboplastina parcial ativado, que pode ser realizado aí na grande maioria dos serviços, e, quando possível, a quantificação dos produtos de degradação da fibrina, a pesquisa de dedímero e a dosagem direta do fibrinogênio como aparatos laboratoriais úteis para a monitoração da hemostasia no acidente apílico. E se vocês me perguntassem, Valéria, como é que eu poderia resumir possíveis alterações que corriqueiramente eu vou encontrar naquele acidente apílico que teve uma evolução clínica relevante, né? Principalmente aquele que vai estar
atrelado a um quadro de toxicidade sistêmica, seria o quê? Uma anemia, uma leucocitose com neutrofilia, com a presença de elementos neutrofílicos mais imaturos, mostrando aí uma resposta imunológica do tipo inata, mediante a exposição ao veneno, havendo um quadro, né, de injúria renal agudo estabelecido, alterações importantes e marcadores como a ureia e a creatinina, o dano hepático manifestado, né, por elevações de enzimas oriundas dessa natureza, como a elevação do TGO, do TGP. Nós temos a confirmação laboratorial, né, dessa condição de rabdomiólise, dessa degradação musculoesquelética maciça, com a alteração de parâmetros, como a elevação da CK e da DHL, né, importantes marcadores de destruição celular. E temos também, né, a oportunidade de reconhecer a condição, né, de mioglobinúria, ou seja, a presença, né, de mioglobina liberada na urina desse paciente, representando aí uma manifestação macroscópica de uma condição de injúria renal aguda. Nesse exemplo aí, né, dá para a gente ver claramente a alteração da cor da urina, reiterando, né, que nesses pacientes, né, comumente temos a associação da microglobinúria mais a hemoglobinúria, favorecendo aí um reconhecimento da injúria renal aguda nesse indivíduo. No contexto da hemólise, né, intravascular, nós teremos alterações, né, da bilirrubina total, de modo particular, elevação da fração indireta, considerando aí laboratorialmente a manifestação do quadro hemolítico e, obviamente, uma série de outros exames que vão ser úteis e necessários a partir, né, de cada particularidade. Aqui são apenas informações gerais que, eventualmente, possam contribuir para o manejo de alguns dos seus pacientes. Mas a gente, né, tem uma grande possibilidade de outros marcadores. E, né, a partir dessa necessidade de termos esse atendimento sendo rápido, sendo adequado, é preciso lembrar, né, que até então o tratamento para o acidente apílico, né, ele é um tratamento suportivo, é um tratamento de suporte, porque a gente não consta até ainda, né, com o apoio, né, de um tratamento específico a partir de uma soroterapia antiapílica. E aí a gente vai conversar, né, um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Mas como vocês estão vendo aí, né, nós temos a possibilidade de distribuir esses acidentes dentro de um contexto clínico, como casos leves, né, a partir de manifestações inflamatórias locais e quadros que sejam moderados ou graves, né, com um conjunto maior de sinais e sintomas. Lembrando, né, que a diversidade desse tratamento vai fazer, claro, né, jus à caracterização do acidente. Reações tóxicas locais, né, comum, né, que se faça a utilização de analgésicos, compressas frias, né, a retirada do ferrão, né, como já foi bem mencionado, a sua importância e, obviamente, né, a utilização de antihistamínicos e de corticoides tópicos quando se faz necessário. Já no contexto, né, das reações locais extensas, ou seja, no contexto de uma reação local alérgica, aí, não é, considerando a extensão dessa manifestação, vai ser necessário a utilização de antihistamínicos, de corticoides, né, para diminuir, né, a intensidade dessa resposta, ou seja, dessa manifestação de hipersensibilidade. E, né, já comentamos agora a importância, né, de termos um atendimento adequado e, obviamente, né, um tratamento suportivo avançado
para as reações tóxicas sistêmicas, porque, de fato, certo, a gente vai precisar de uma terapia apropriada conforme cada paciente, incluindo, né, desde situações primárias, como a retirada dos ferrões, né, mas hidratação maciça, né, tentando aí reverter, né, os malefícios da rabdomiólise e também da injúria renal aguda, a utilização de antihistamínicos, anti-inflamatórios, corticoides, sistêmicos, suporte ventilatório, atendimento hemodialítico, quando necessário, além da tentativa de restaurar, né, os transtornos hidroeletrolíticos que esse paciente pode vir a desenvolver numa síndrome do envenenamento. E, nesse momento, né, a gente espera, né, que num futuro muito breve a gente possa ter, né, já disponível um soro antiapílico para que essa intensidade das manifestações tóxicas sistêmicas possa ser adequadamente combatidas. E, por último, né, nós temos as reações alérgicas sistêmicas, que vão, né, estar aí atreladas aos tratamentos clássicos, né, contra os eventos anafiláticos, a necessidade, né, da utilização em alguns pacientes, né, do kit de emergência, né, para que ele possa, né, quando se fizer necessário, a utilização de adrenalina autoinjetável, né, medidas educativas, né, para que essa exposição ela possa ser minimizada ao máximo e, quando pertinente, né, para essas situações, a instalação, né, do tratamento, né, por meio da imunoterapia, para que haja uma dessensibilização desse paciente e que, num período aí de em torno de 3 a 5 anos, ele possa realmente, de fato, né, ter uma diminuição importante dessa reatividade e, por conseguinte, certo, tornar-se menos susceptível para uma condição de anafilaxia, caso haja uma nova exposição ao veneno apílico. Para contextualizarmos o avanço da ciência brasileira, né, nós estamos, né, em um processo bastante avançado, né, na construção de um soro antiveneno apílico, desenvolvido, né, por meio da Unesp, Botucatu, né, juntamente com o Instituto Vital Brasil, o Instituto Butantan. Nós temos aí, né, os estudos científicos em andamento, já, né, na fase 3 ou final dos testes clínicos, recentemente, né, com todo o aparato de liberação da Agência Nacional, né, da Anvisa, com a perspectiva, né, que nos próximos meses, né, ao longo aí de algum tempo futuro, nós tenhamos já a liberação para a utilização maciça do soro antiveneno apílico. E, né, para finalizarmos, eu trouxe para vocês aqui, né, uma das nossas publicações dentro do CEATOX Campina Grande, né, mostrando a importância de você estudar os aspectos epidemiológicos clínicos dos acidentes apílicos no nosso serviço. Foi desenvolvido como trabalho de conclusão de curso de farmácia da aluna Naeli Florence, orientado por mim, onde fizemos, né, um estudo transversal, investigativo, a partir das fichas de notificação do SINAM, no ano de 2023, reconhecendo ali um quantitativo de 200 casos, com a maciça maioria, 174 destes 200 reconhecidos como acidentes leves, e um quantitativo de 24 pacientes considerados casos moderados, com a totalidade de desfechos de cura,
diferentemente de 2 outros casos graves, certo? Que entraram nessa condição e vieram a ter um desfecho fatal. Como vocês estão vendo aí, né, nós tivemos 26 pacientes catalogados como moderados ou graves, que tiveram manifestações clínicas distintas, mostrando, né, para vocês nas setas de sinalização, a gente teve, nesse contexto, óbitos, certo? Atrelados a 2 senhores, né? Eram indivíduos acima de 80 anos de idade, que foram expostos a um enxameamento, né? Tendo aí mais de 600 picadas, cada um deles, indo a óbito, com um deles apresentando um quadro associado, certo? De provável condição alérgica, considerando a história prévia desse indivíduo. E tivemos também um outro paciente, né, que desenvolveu um quadro sistêmico alérgico importante após a exposição de uma única ferradura. E, com isso, né, nós reiteramos mais uma vez o que a literatura pontua, que há uma correlação entre a idade do paciente e a gravidade do acidente, e há uma correlação entre o tempo decorrido do acidente e a necessidade, né, obviamente, nessas situações que se faz necessário, do auxílio médico precoce, para que a gente possa monitorar esse paciente, dar o suporte clínico avançado necessário para que ele possa ter os desfechos curativos e não os desfechos fatais. Então, com isso, né, a gente tentou, né, trazer para vocês algumas informações importantes sobre o acidente apílico e reitero mais uma vez os agradecimentos por essa oportunidade científica tão valiosa, representado, né, por meio da professora doutora Sayonara Maria Lia Fouque, o CIATOX Campina Grande, e por meio do professor doutor Camilo Molino, representando aí, né, o CIATOX Londrina e todos os CIATOX da rede do território brasileiro, né? E a todos os participantes do CIATOX Campina Grande, e se estende, obviamente, a todos os demais serviços. Muito obrigada pela oportunidade e agradeço a presença de todos. Obrigado, Valéria. Obrigado, Rodrigo. Excelentes explicações, muito esclarecedoras. Feliz aí por vocês terem compartilhado todo esse conhecimento com a gente, conhecimento aí da parte biológica, bem interessante, complementando, estando junto com a parte clínica abordada pela Valéria, tá? Temos as perguntinhas, vamos passar para as perguntas. A Andressa Costa da Cunha, com relação aos cuidados, teríamos que deixar em observação os casos leves por 24 horas? Pergunta mais para a Valéria, não sei, mas o Rodrigo também fica à vontade se quiser responder. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Sim. Pronto. É só porque a imagem, para mim, não está... não está... Seu áudio mutou agora. Valéria, você está sem áudio agora. Valéria? Professor, seu áudio caiu. Valéria, você estava sem áudio. Fala de novo, por favor. Falo. Aí, isso mesmo, agora voltou. Olha, não sei não, viu? Muita tecnologia. Mas vamos lá, né? Respondendo ao seu questionamento, é importante, sim, que a gente não libere esse paciente de forma automática quando ele tem uma exposição a um quantitativo importante de picadas, porque ele pode ter o surgimento de manifestações mais tardias. E lembrando, né, que quanto maior for a quantidade de veneno exposto, no caso de uma possibilidade tóxica,
ou uma hipersensibilidade inerente à própria condição da vítima, nós podemos ter essa variabilidade de manifestações clínicas e por isso que o acompanhamento por um determinado espaço de tempo é indicado, sim, para essas pessoas. Rodrigo, fique à vontade se quiser complementar. Não, Valéria. Perfeito sua explicação. Outra pergunta é, a Andressa Costa da Cunha também complementa. Os Isso. acidentes são classificados em quais gravidades? Leve, moderado e grave? Quais as condutas em cada uma das classificações? Só um momento. No caso do detalhamento das condutas, o próprio fluxograma, né, exposto no slide, não sei se deu para você visualizar na íntegra, mas acredito que esse material ele vai ser compartilhado, né? Vai ser compartilhado com os demais, e aí você pode ter, né, essas orientações, e claro, né, que existe todo um protocolo que já é estabelecido, por exemplo, para o controle, né, do quadro anafilático, por exemplo, prescrições, né, compatíveis com as manifestações. Então, existe uma individualidade do paciente. Uma coisa assim que eu acho importante e deixar bem claro, que nem sempre você consegue dimensionar com clareza se aquela manifestação clínica ela é atribuída a uma toxicidade, é uma condição alérgica isolada ou é um conjunto. Uma das grandes dificuldades é essa. A gente, por exemplo, teve esse senhor, né, que ele foi vítima de múltiplas picadas, que justificaria uma condição tóxica. Foram mais de 500. Mas ele também tinha um histórico de alergia à exposição a abelhas e a análogos, né, a outros tipos de insetos alados. Então, nem toda hora você vai conseguir cadastrar esse paciente em uma classificação específica. Por isso, né, que nos casos, nas situações mais complexas, você vai precisar, por exemplo, adicionar antihistamínico e anti-inflamatório para bloquear essa resposta dessa ativação maciça dos mastócitos, e também vai ter que lançar mão de quem? De outros manejos de suporte que estaria associado com o contexto inflamatório e não com o contexto alérgico. Mas que na hora você precisa unir todas as forças, porque cada indivíduo tem suas particularidades. Ô, Rodrigo, eu tenho um projeto de extensão e sempre vem essa pergunta, vou aproveitar a sua presença de biólogo aqui, com todo esse conhecimento. Então, se eu me deparar com um ataque de abelhas, né? Você contou aquela fatídica história ali, triste inicialmente, mas com final feliz, né? O que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer? Então, Camilo, e todos que estão com a gente, é difícil, né, quando a gente se depara com uma situação como essa, principalmente porque acidente apílico ele vai se caracterizar por algumas nuances. Pode ser um animal errante, e aí vai ser um acidente isolado, que é o que a gente mais recebe, né, no nosso serviço também. A gente está passando na rua, às vezes transporta motocicleta, acaba encontrando esse animal e ele desfere a ferroada e se segue. E há a questão do enxameamento. Você se depara num local de zona rural, de mata, e tem uma proximidade com a colônia, você às vezes não sabe disso. Então, o que é que eu indicaria, você andando numa situação como essa, que está num ambiente mais propício a ter um enxame de abelhas, né, uma colônia. Até em zona urbana também a gente também encontra. Mas o que é que você deve fazer? Em primeiro lugar, a gente vai para o que não fazer. Ou seja, se você está andando em um lugar como esse, evitar ao máximo fazer barulho, porque esses animais eles são muito sensíveis a isso, eles não gostam, né, de barulho. Então, se tiver com um grupo, conversar, fazer uma conversação baixa, né, em baixa voz, evitar roupas chamativas, roupas de cores mais escuras, ou então de um colorido mais exacerbado, também evitar isso, usar mais cores neutras, né, branco, cinza mais claro, e também evitar perfumes que tem uma fragrância muito forte também, principalmente essa conotação mais adocicado, que isso também atrai esse animal e também pode irritar ele, né? Quimicamente é um animal muito sensível. Então,
mediante isso, o que fazer? Se tudo isso foi feito e mesmo assim não evitou, né, o encontro com esse animal e começou um ataque. Assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar ao máximo evitar um número maior de picadas. Fazer isso de que forma? Correndo, principalmente com a cabeça um pouco abaixada, né, para evitar esse contato com eles, e tentar cobrir a cabeça, cobrir as partes do corpo onde estiver mais exposta, para também evitar que ela consiga fazer a ferroada. Se houver um corpo de água próximo e você souber nadar, né, de preferência também, porque senão você sai do fogo para a frigideira, né? Cair dentro da água sem saber nadar é pior. Mas aí você tentar também chegar a um corpo com água e você adentrar ele, porque a abelha não vai submergir na água para te ferroar. A gente também tem outro caso curioso, a gente recebe alguns casos aqui são bem pitorescos. Outro caso curioso em que o senhor, ele estava na propriedade dele, não tinha por perto um leito de água, mas tinha um barril. E aí, o que chamou a atenção da gente, quando a gente foi avaliar o paciente e fazer a retirada dos ferrões, é que ele só tinha ferrão da cintura, né, parte da nádega e pernas. E parte do tronco dele, cabeça, não tinha ferroada. E aí a gente perguntou a ele por que só tinha sido essa situação curiosa, que geralmente é mais na parte superior, né, as ferroadas. E ele falou que viu o barril com água e ele não pensou duas vezes. Ele tentou mergulhar no barril, não conseguiu, e o que ficou exposto foi a região, né, inferior dele, e foi acometido pelas picadas. Então seria isso, Camilo. Obrigado, Rodrigo. E a Zaira Santiago de Lima Damares pergunta: poderíamos pensar em hemodiálise precoce para acidente grave acima de 300 a 500 picadas ao mínimo sinal de agravamento, ou apenas quando o caso grave já instalado? É lembrar, né, sempre do contexto do acidente e do contexto individual do paciente. Porque pacientes que já tenham comorbidades, né, doenças que estejam aí atreladas a algum tipo de dano renal, eles são, com certeza, candidatos precoces a essa terapêutica, certo? É diferente de alguém que não tenha nenhum histórico de doença renal ou de danos renais já instalados. Então, é sempre levar em consideração o histórico, quando possível, e o estado atual do paciente, já que a gente não tem uma terapêutica específica para bloquear o avanço do veneno. O que a gente tem são ferramentas que você pode manejar clinicamente, a fim de quando essas eventuais complicações aconteçam, elas possam ser cessadas o mais rápido possível. Então, em alguns momentos, você tem sim que fazer essa indicação, desde que leve em consideração a história do paciente. Por que eu estou dizendo isso? Porque não existe uma recomendação única. Existem pessoas que vão ter uma necessidade em um quantitativo menor de ferroadas e outras que vão ter um suporte, digamos assim, uma elasticidade maior para determinadas tomadas terapêuticas, porque ele não tem um histórico anterior que favoreça um dano renal, por exemplo. Agora, uma coisa é certa: a exposição maciça ao veneno causa uma destruição celular maciça, levando, certo, a danos principalmente vistos aonde? Nas hemácias, causando um quadro hemolítico e um quadro, certo, de rabdomiólise, que juntos vão induzir a um quadro de injúria renal, a uma falência renal ali, em decorrência do agravo, e tem o próprio efeito tóxico do veneno sobre a função renal. Então, é um somatório de coisas. Imagina um paciente que já tem isso atrelado à condição dele ser renal crônico, por exemplo, porque uma situação não descarta as demais, né? Então, é preciso pensar sempre nisso. É particular. Obrigado, Valéria. De nada. Então, Rodrigo e Valéria, acho que acabou as perguntas aqui no nosso chat, tá?
eu gostaria de agradecê-los pela disponibilidade de trazer uma temática tão importante, que a gente espera que em breve tenhamos aí um recurso terapêutico disponível, né? Para a gente evitar essas mortes muitas das vezes evitáveis que a gente recebe, né? Então, muito obrigado aí por compartilhar o conhecimento de vocês e desejo um bom fim de semana e ficam convidados aí para estar conosco nas próximas sessões do SIG. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer e eu espero, de alguma maneira, né, de fato, tenha contribuído, né, para que a gente possa, cada dia mais, né, se desafiar em entender o que temos pela frente, né? Pois, muito obrigada. Também quero agradecer, Camilo, quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade. Faço minhas palavras da professora Valéria, né? Espero que eu tenha podido contribuir um pouco com essa temática e também a gente tem esperança de dias melhores, né? Que a gente possa continuar batalhando para fazer um trabalho cada vez melhor em benefício, né? da nossa população. Agradecido, a Sayonara escreve aqui, né? Obrigado, professor Camilo, pela oportunidade. Eu que agradeço aí do Ciatox Campina Grande poder estar colaborando com o nosso SIG e a gente manter esse SIG atuando, né? Ele só existe porque as pessoas estão dispostas a vir aqui e contribuir para transmitir o conhecimento que vocês detêm aí. Então, eu aproveito e convido a todos, então, excepcionalmente nesse mês de outubro, a gente vai ter um segundo SIG sobre o metanol, né, intoxicação por metanol, algo aí que está muito em voga aí no dia a dia, né, os ciatóxicos estão aí todos de cabelos em pé por causa dessa loucura que está essa situação. Então vai ser quinta-feira que vem, dia 16 do 10, e também horário diferente do comum, tá? Aí iniciando às 17 horas. Aí vai ter a presença da doutora Juliana, da doutora Patrícia, ambas do Ciatox de Minas Gerais, e do doutor Lanaro, Rafael Lanaro, que é do Ciatox de Campina, falando um pouquinho da parte laboratorial, e a Juliana e a Patrícia falando da parte clínica da intoxicação por metanol. Então fica o convite para todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado e bom fim de semana para todos, especialmente aí Rodrigo e Valéria.